aqui à frente. Você provavelmente conhece o pastor Flavinho, mas para quem não conhece, o pastor Flavinho hoje, ele é pastor da Lagoinha de BH, da Matriz. Sabe aquela que você cantava as músicas e tal? Essa mesmo. É um homem de Deus muito relevante na nossa nação, que tenho certeza absoluta que tem algo de Deus para você hoje. Tem uma porção do Espírito Santo para ser derramada sobre você. Amém? Feche seu olho, vamos orar por esse momento de palavra. Amém, Jesus. Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo teu servo, te agradecemos pela vida do pastor Flavinho, Pai. Nós te agradecemos pela sua bondade, sua misericórdia, que nos cercam, Pai, que sempre estão à disposição para nós, Pai. Pai, nós oramos por esse tempo de palavra, Deus. Vem, teu Espírito Santo vem sobre nós, Pai. Usa o teu servo como canal de bênção sobre nós, Pai, um canal de sabedoria, de conhecimento, Pai. Ensina nosso ser, ensina nosso caráter, Pai. Que a sua palavra realmente nos transforme, Pai. Ela é viva, ela é eficaz, ela transforma o nosso ser, Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, sair daqui transformado pela verdade da sua palavra, Jesus. Vem sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus aí no seu lugar. Se é para Jesus, pode ser mais forte o seu aplauso. Glória a Deus. Glória a Deus. Que alegria estar aqui nessa noite, nessa conferência tão relevante para a nossa geração. Você possa agradecer a Deus pela sua igreja local, pelo lugar onde Deus tem plantado vocês. Agradeço aos meus pastores aqui, amigos, pelo convite. Mais um ano, acho que é o terceiro ano que eu prego aqui na conferência. E para mim é uma honra. Alguém aqui conhece Belo Horizonte? Quem conhece Belo Horizonte aqui? Alguém aqui gosta de pão de queijo? Alguém gosta de pão de queijo aqui? Alguém gosta de tutu de feijão aqui? De frango com quiabo? Alguém? Deu fome? Não, né? Já comeram, graças a Deus. Mas que bom, trago o abraço aqui de Belo Horizonte, da nossa igreja, Lagoinha Matriz. E é sempre uma honra poder estar aqui com vocês. Tenho muito forte no meu coração uma palavra, eu preciso muito da sua atenção. Eu sei que Deus tem feito tantas coisas durante esses dias, mas eu sei que é desejo de Deus nos aproximar dEle, e é por isso que Ele nos permite participar de conferências. Conferências são cultos, mas é como se Deus, Ele decidisse na sua agenda fazer um intensivo com a gente. E Ele decide falar muita coisa em pouco tempo. E é como um sermão do monte. É como um dia inteiro com Jesus e Ele quer falar sobre muita coisa e a gente não pode perder nada. Quantos aqui querem mais de Deus nessa noite? Abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Eu quero ler com você a partir do verso de número 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso de número 1. Acompanhe o texto comigo, em nome de Jesus. Verso 1 do capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Acompanhe comigo, por favor, verso 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenha-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados,
como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Curve a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos. Eu quero orar nessa noite. Pai, nós estamos aqui e é com muito temor que nos achegamos à Tua palavra. Como já fomos ministrados pelo Senhor, através de homens cheios da Tua presença. Mas sabemos que o Senhor sempre tem mais. Sabemos que o Senhor preparou esses dias e tudo isso é um cuidado do Senhor para com todos nós. E que nessa noite, nessa última sessão da noite, o Senhor possa falar tanto ao nosso coração, que salte aos olhos de cada um aqui aplicações tão diretas a respeito da Tua vontade sobre cada um. Nós oramos e desde já devolvemos somente o Teu Filho toda honra, toda glória e todo louvor em nome de Jesus. Amém. Preciso da sua atenção para que a gente consiga aqui trazer um pouco do contexto dessa carta, para que logo depois a gente consiga aqui expor verso por verso, e no final dessa mensagem a gente consiga trazer algumas aplicações de Deus ao nosso coração. Bom, Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Tessalônica. Quero voltar um pouco com você em Atos, capítulo 17. Logo depois que Paulo ele sai de Filipos, que uma igreja é plantada na casa daquele carcereiro que se converteu na prisão, aonde veio um terremoto, aonde Paulo e Silas estão presos. E o resumo daquela história de Atos capítulo 16 é o carcereiro se converte junto com a sua família, eles se batizam e uma igreja nasce. Quando Paulo ele sai daquela cidade, é para Tessalônica que Paulo vai. E diferente de Filipos, Paulo fica 3 semanas na cidade de Tessalônica. Ele fica 3 sábados consecutivos pregando na sinagoga. E diferente de Filipos, Paulo em Tessalônica, ele precisa sair fugido, porque senão ele seria morto por causa daquilo que ele carregava ou da mensagem que ele estava pregando. Não porque Paulo tinha medo da morte, porque ele não tinha, mas ele tinha convicção de que Deus ainda tinha muita coisa a fazer através da vida dele. É por isso que quando ele sai de Tessalônica, ele passa por Bereia, ele chega em Atenas. Quando ele sai de Atenas, ele vai para Corinto. Quando ele sai de Corinto, ele vai para Éfeso. Mas nesse momento aonde Paulo ele fica 3 semanas pregando o evangelho, foi suficiente para que algumas pessoas conhecessem o Senhor. E Paulo então, pelo fato de ficar tão pouco tempo, 3 semanas, e sair fugido daquela cidade, quando Paulo chega em Corinto, há uma preocupação no coração de Paulo em saber como aqueles que haviam se convertido em Tessalônica, como eles estavam. Porque se ele, enquanto cristão, estava sendo perseguido, fato é, ou que aqueles cristãos que haviam se convertido em Tessalônica, ou eles tinham abandonado a fé, ou eles já tinham sido mortos por causa do evangelho, ou então eles estavam ali perseverantes no evangelho e com uma fé sólida. E é por isso que Paulo, quando ele está em Corinto, ele chama Timóteo, que estava nessa viagem com ele, e diz: Timóteo,
eu preciso que você vá em Tessalônica para que você faça um diagnóstico, para que você volte e me conte como aqueles irmãos estão. Eu estou preocupado com eles. Afinal, eles conheceram o Senhor, eles são neófitos, eles conhecem de poucos assuntos a respeito do Evangelho. E eu preciso que você vá em Tessalônica, Timóteo. E eu preciso que você traga um diagnóstico para mim. Timóteo, um discípulo fiel, ele vai em Tessalônica e, para surpresa de Timóteo, quando ele chega em Tessalônica, ele percebe que aqueles que haviam se convertido nas 3 semanas que Paulo ficou ali, aqueles irmãos estavam firmes no Evangelho, eles estavam vivendo uma fé inabalável, eles tinham uma fonte inesgotável. O Timóteo, quando ele chega em Tessalônica, ele vai perceber que aqueles irmãos realmente tinham conhecido o Senhor Jesus. E quando Timóteo, ele percebe tudo isso em Tessalônica, ele volta para Corinto e ele então conta tudo isso para Paulo. E Paulo, quando ouve esse diagnóstico, ou esse testemunho a respeito da fé daqueles irmãos que haviam se convertido, Paulo então ele pega uma caneta e um papel e ele escreve essa carta que nós acabamos de ler. E essa carta tem 3 tipos de conteúdo nela. O primeiro conteúdo é Paulo então saudando e expressando a sua alegria em aqueles irmãos estarem firmes no Evangelho. É Paulo louvando a Deus pela vida deles, dizendo: olha, que bom que vocês estão no Senhor, que bom que vocês venceram o pecado, que bom que vocês foram salvos e vocês estão perseverando na fé. Esse é o primeiro conteúdo dessa carta. O segundo conteúdo são assuntos novos, que não tinha dado tempo de Paulo tratar, afinal ele ficou apenas 3 semanas, e ele não conseguiu tratar de todos os assuntos da vida cristã. Então Paulo aproveita dessa carta para compartilhar com eles assuntos que não tinham dado tempo de falar, porque o período que ele ficou em Tessalônica foi muito curto. Esse é o segundo conteúdo dessa carta. Mas essa carta tem um terceiro conteúdo, que são assuntos que Paulo havia tratado no momento em que ele ficou ali 3 semanas, mas são assuntos de suma importância que Paulo decide então reafirmar, falar novamente a respeito de alguns assuntos que são fundamentais para que eu e você permaneçamos então no Senhor Jesus. E Paulo então ele usa dessa carta para esses fins, para louvar a Deus e expressar a alegria pelo fato daqueles irmãos estarem no Senhor. Paulo ele aborda assuntos de suma importância que não havia dado tempo, e Paulo então reafirma alguns assuntos que ele havia falado, mas ele faz questão de mencionar novamente, porque eram importantes para que aquelas pessoas pudessem influenciar aquela cidade. E um dos assuntos que Paulo está reafirmando é o capítulo de número 4. E diante desse diagnóstico, eu quero que você então comece a ler verso a verso comigo aqui nessa noite. Olha o que ele diz no verso de número 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Preste atenção. Esse primeiro verso, Paulo está falando exatamente o que eu disse que era conteúdo do capítulo 4. Paulo está deixando claro para eles que esse assunto ele estava falando novamente pelo fato dele ser importante.
É por isso que alguns assuntos que os pastores locais, eles trazem à vida da igreja e parece repetitivo, não é porque é repetitivo, mas é porque são assuntos fundamentais para que eu e você consigamos permanecer na vida cristã e cumprindo o propósito de Deus. Paulo, ele vai dizer, olha, sobre esse assunto, nós já instruímos vocês. E Paulo disse, mas eu quero também dizer uma coisa. Eu quero que vocês cresçam nisso cada vez mais. Paulo está expressando para eles um desejo do seu coração, preste atenção. Eles haviam conhecido o Senhor e de alguma forma Paulo estava dizendo assim, olha, vocês já venceram o pecado. Ou seja, vocês já foram salvos. Mas não basta você ser salvo no Senhor. Existe uma missão a cumprir. Para que você seja salvo, você precisa conhecer a obra da cruz, mas para que vocês sejam relevantes na cidade, não basta vencer o pecado. Vocês também precisam fugir da aparência do mal. É o que ele vai dizer no final desse capítulo. Ele está dizendo, uma coisa é você começar, outra coisa é você permanecer. O pastor Bernardo, ele disse sobre João capítulo 15, em João capítulo 15 vai dizer, aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele. Ou seja, o evangelho não é sobre como começa, mas como permanece. Paulo está dizendo para eles assim, olha, vocês começaram bem, eu estou muito feliz com vocês, pelo fato de vocês estarem perseverantes no meio da perseguição, mas não para por aí. E para que vocês permaneçam, vocês precisam andar na fonte inesgotável. Vocês precisam aprender a caminhar para que a fé de vocês não acabe daqui 5 anos. Para que a fé de vocês permaneçam até que Ele volte. Não basta começar. Não basta a gente gastar toda a nossa força no início da nossa conversão. É por isso que Paulo está reafirmando sobre alguns assuntos. Porque são assuntos que nos fazem permanecer. São assuntos que é refrigério na caminhada. São assuntos que eu e você, nós precisamos. Para que a gente consiga lidar com as tentações. Para que a gente consiga lidar com as coisas desse mundo. Entenda, você é cidadão do céu, mas você mora na terra, existe uma missão. E Paulo está dizendo assim, olha, vocês já foram salvos, mas não é suficiente, igreja de Tessalônica. Existe uma missão a cumprir. Existe uma cidade a ganhar, existe uma geração a ser impactada, e é por isso que eu estou voltando nesse assunto que eu já instruí a vocês no momento que eu estive aí. E Paulo está dizendo, é desejo do meu coração que vocês cresçam cada vez mais. Cresçam em quê? É desejo de Deus que eu e você cresça na oração. É desejo de Deus, você acha que uma conferência como essa é desejo da liderança da igreja, que a juventude desse lugar cresça no relacionamento com o Senhor, cresça em todas as áreas, cresça no devocional, cresça no conhecimento da palavra, cresça como um servo na igreja local, cresça aonde você estiver. Paulo está dizendo para eles no verso 1, agora pedimos e exortamos a vocês, no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Paulo está dizendo que o cristianismo é inimigo da paralisação.
Ele está dizendo que Deus sempre tem algo mais. Ele está dizendo que para nós ou para Ele não há limite para crescer, não há limite para um relacionamento com Ele. Pode ser mais íntimo de Deus, pode orar mais, pode se falar mais da boa notícia, pode ser mais relevante. E é por isso que nós precisamos encontrar esse oásis, é por isso que eu e você precisamos encontrar então essa fonte que vai fazer a gente permanecer. Havia uma preocupação no coração de Paulo em aqueles irmãos, pelo fato de ter convertido apenas 3 semanas, deles abandonarem a fé. Ele está dizendo, não para por aí, Deus tem mais. Deus quer que vocês cresçam. Deus quer que vocês honrem ainda mais os seus pais. Deus quer que você seja ainda mais relevante na faculdade. Deus quer que você cresça lá no seu pequeno grupo. Deus, Ele quer que você cresça em todas as áreas da sua vida. Ele está dizendo, é desejo da sua liderança, Ele como líder, que vocês cresçam nisso cada vez mais. E Ele vai dizer no verso 2. Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. O verso de número 2, Paulo está falando algo aqui que a gente precisa ouvir nessa noite. Ele começa dizendo que ele está voltando a um assunto que ele já havia tratado no tempo em que ele passou por lá. Ainda no verso 1, ele expressa o desejo dele como líder em ver aquela igreja crescendo, em ver aquela igreja permanecendo na fé. E no verso de número 2, Paulo está dizendo a eles assim, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. Ele está dizendo assim, antes que vocês se escondam diante daquilo que vocês já ouviram falar, eu quero lembrar vocês de que sobre os mandamentos eu já falei com vocês, vocês já conhecem, vocês já não são mais ignorantes na palavra. Uma coisa é você ser neófito, uma coisa é você estar conhecendo a caminhada com Deus, outra coisa é você ser ignorante a respeito dos mandamentos. Paulo está dizendo, não, vocês não são ignorantes, vocês já conheceram a palavra, e eu quero lembrar vocês, porque o evangelho que vocês conheceram, vocês se tornam responsáveis por aquilo que vocês já conheceram. Esse verso de número 2, irmãos, ele tira de nós toda justificativa, porque tem muito crente que paga de inocente dizendo, não, mas eu não sabia que isso era pecado, não, eu não sabia que essa era a fonte para que eu permaneça, não. E a gente se esconde atrás de justificativas, e Paulo está dizendo assim, antes que vocês conheçam as justificativas para que vocês não vivam uma vida cristã conforme a vontade de Deus, eu quero lembrar a vocês que todos vocês sabem o que é vontade do Senhor e o que não é vontade. Não tem ninguém desse auditório que desconhece o que é pecado. Não tem ninguém nesse auditório que não saiba que é da vontade de Deus que você seja relevante, que é da vontade de Deus que você ame ao Senhor de todo o seu coração, que é da vontade de Deus que você sirva e ama o seu próximo, que é da vontade de Deus que você honre os seus pais. Ele está lembrando antes que eu e você nos justifiquemos a respeito de algo que nós já conhecemos. Porque a permanência, ela está diretamente ligado a não terceirizar o que nós já conhecemos. A culpa não é do pastor, a culpa não é da instituição, a culpa não é da igreja. Eu já conheci o evangelho, as escamas dos meus olhos caíram, e é vontade do Senhor que eu permaneça. Ele só quer que eu encontre esse lugar, essa fonte limpa, para que eu consiga viver todo o propósito que Deus tem. Ele está dizendo, não se esconda, vocês já conheceram,
sobre o que eu vou dizer, eu já disse. Nos domingos vocês já ouviram. Vocês já conheceram. E ele então vai dizer no verso de número 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Até aí, a parte A apenas. Irmãos, entenda que Paulo, ele vai espremendo. Ele começa a carta dizendo, olha, eu louvo tanto a Deus pela vida de vocês, por saber por parte de Timóteo que vocês estão bem. E eu quero mais uma vez lembrar vocês de que sobre esse assunto eu já instruí vocês. E Paulo vai dizer assim, olha, agora que vocês já sabem desse assunto e que eu só estou afirmando, eu quero que vocês saibam também que é da minha vontade que vocês cresçam, que é da minha vontade que vocês permaneçam. E agora Paulo vai dizer, olha, mas eu não posso deixar de lembrar vocês de que cada um de vocês já conheceram os mandamentos do Senhor. Então não paguem de ignorantes a respeito da fé, porque todos nós nos tornamos responsáveis a partir do evangelho que nós conhecemos. A culpa não é do sistema. A culpa muitas vezes não é do diabo. A culpa não é da igreja. Ele faz questão de lembrar. E ele vai dizer, Paulo então, agora ele sai de cena. Agora já não é Paulo falando sobre o desejo dele daquela igreja crescer. Agora Paulo está falando a respeito do Senhor. Ele está dizendo, agora que eu já disse para vocês, que vocês são responsáveis pelo que vocês conheceram, deixa eu afirmar algo para vocês. E o que eu quero afirmar é que é vontade de Deus que vocês sejam santificados. Não é Paulo dizendo sobre a vontade dele. Não é nenhum apóstolo. É o próprio Jesus dizendo. É a vontade de Deus dizendo, olha, é da minha vontade que vocês sejam santificados. Irmãos, eu me lembro de um dia que veio um jovem para mim e disse assim, pastor, no final de um culto, e ele disse assim para mim, pastor, eu estou muito em dúvida. Eu estudei muito todos esses anos, o meu pai é empresário, mas há um desejo do meu coração de fazer medicina. E eu tentei, e eu passei nas 2 universidades. Mas eu não sei, eu quero que você me responda, pastor, qual é a vontade do Senhor para mim? Se eu faço medicina ou se eu faço administração? Eu quero que você me responda, pastor, qual que é a vontade de Deus para mim? O que você acha? Na hora esse texto veio ao meu coração, eu falei assim, olha, deixa eu falar algo com você. Eu já li a Bíblia algumas vezes. E todas as vezes que eu li a Bíblia, eu nunca encontrei dizendo, o João é para fazer medicina em Belo Horizonte. E também nunca encontrei se era para o João fazer administração em Belo Horizonte. Eu não sei, Deus nunca disse na minha leitura bíblica que é vontade do Senhor que o João faça esse curso ou aquele curso. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que é vontade do Senhor que você seja santificado. Ou seja, quer fazendo medicina ou quer fazendo administração, é vontade do Senhor que você seja relevante por meio do seu testemunho. Ou seja, quer na universidade de medicina ou quer você cursando administração, seja por onde você passar, seja em qual cidade você morar, seja onde você passar, é vontade de Deus que você se pareça com Jesus, é vontade de Deus que você conheça o Senhor, é vontade de Deus que você seja santo no Senhor. Paulo está afirmando isso. Ele está dizendo, é vontade do Senhor que vocês sejam santificados. Irmãos, a santificação é a base de tudo. A santificação é sinônimo de permanência no Evangelho.
A santificação é o lugar aonde você encontra fôlego. A santificação é o lugar aonde é esse lugar de prazer que nós ouvimos aqui, que nós não estamos obrigados. É esse lugar de prazer que nós estamos aqui, com uma vida devota aos pés do Senhor, buscando a glória de Deus. É esse lugar que o Senhor quer que estejamos. Porque se tem uma coisa que pode paralisar a missão de Deus nessa cidade, é o pecado. Se tem uma coisa que vai fazer jovem daqui desistir, é o pecado. Se tem uma coisa que vai fazer pessoas aqui servirem a Deus apenas em um bloco de tempo, é o pecado. Ele cita 3 pecados. Ele vai dizer sobre a imoralidade sexual. Ele vai dizer sobre controlar o seu próprio corpo. E ele vai falar sobre defraudação. Em outras palavras, entenda, existe um povo que conheceu o Senhor. O líder desse povo, preocupado como eles estavam, escreve uma carta. Nessa carta, ele volta a um assunto que já havia tratado. E nesse assunto que ele já havia tratado, ele expressa o desejo e, na verdade, lembra aquelas pessoas que Deus tem mais. Eles lembram aquelas pessoas que Deus não é o Deus do início, mas Ele também é o Deus do meio e o Deus do fim. Ele é o Deus da permanência. E Paulo então vai dizer que essa permanência, que essa fonte é por meio de uma vida no Senhor santificada. E Paulo está dizendo, eu poderia citar vários aqui para vocês, igreja de Tessalônica, mas eu quero falar de 3 pecados que eu tenho visto muito jovem paralisar o propósito de Deus. E ele vai falar sobre a imoralidade sexual. O texto vai dizer assim: abstenham-se da imoralidade sexual. O que significa imoralidade sexual? A palavra imoralidade sexual vem de porneia, que significa fornicação, adultério, prostituição. Paulo está dizendo, enquanto vocês não conhecerem essa fonte de santificação, eu quero dizer para vocês que não há como permanecer. E Paulo dá nome ao primeiro boi. Ele vai dizer assim, olha, se tem muita coisa que tem paralisado o propósito de Deus nessa geração, é jovens que estão envolvidos em prostituição, em carnalidade, em masturbação, em fornicação. E ele dá nome, e ele vai dizer, você quer permanecer? Você quer continuar? Você quer encontrar em Jesus esse oásis, essa fonte de permanência? Você quer encontrar em Jesus um lugar aonde é o lugar mais seguro para se estar? Você quer permanecer no Senhor até que Ele volte? Você quer cumprir a missão de Deus? Você quer marcar essa geração? Você quer ser influente em Londrina e em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo? Abstenha-se, corta pela raiz aquilo que é inimigo dessa fonte inesgotável. Corta. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, se por acaso você tem vivido uma vida de prostituição, se você tem vivido uma vida de pornografia, não adianta você ir de conferência a conferência, você nunca vai encontrar essa fonte limpa, porque o pecado te separa dela, o pecado te cega. Por que Jesus, no momento onde ele ia ser crucificado, ele faz aquela oração mais importante dizendo, Senhor, se possível passe de mim esse cálice? Não é porque Jesus na sua humanidade estava com medo da morte ou da coroa de espinho, não.
é porque naquele momento Jesus ia pegar o nosso pecado, e o nosso pecado o separaria do seu Pai por 3 dias. E é por isso que ele está dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele está dizendo: eu não consigo ficar nem um segundo sem a sua presença, e eu sei que eu vou ficar 3 dias. O pecado nos cega, o pecado faz eu e você não enxergar o Senhor, o oásis, a permanência, a fonte. E é por isso que Paulo dá nome. É por isso que Paulo não maqueia a geração. Porque ele sabe que tem muita gente dentro dos nossos auditórios que se dizem cristãs, mas tem pecado cauterizado. Tem vícios. E não adianta falar de fonte, e não adianta falar de permanência, enquanto a gente não arrancar da raiz, enquanto a gente não for tratado, enquanto não houver arrependimento, enquanto a gente não encontrar esse lugar de acesso, esse lugar de prazer. Ele está dizendo: eu estou citando o nome porque eu sei que é um dos maiores impedimentos para que vocês permaneçam. O que significa? Significa, se alguém aqui nessa noite tem algum problema de imoralidade sexual, Jesus está dizendo: sim, eu tenho um oásis para você. Eu quero matar a tua sede, eu quero encher teu coração, eu quero fazer fluir de dentro de você rios de águas vivas, eu quero te usar poderosamente, eu quero derramar um óleo novo, uma unção nova sobre você. Mas arranca esse pecado, arranca essa tampa que impede você de ter acesso a essa fonte. Arranca. Caso contrário, não haverá influência e não haverá permanência. Para você vai ser muito bom participar da conferência de 2022, mas talvez você não esteja aqui em 2023. Paulo está dizendo que é vontade do Senhor e dele como líder local que aqueles irmãos cresçam. É vontade do pastor Davi que essa juventude cresça. É vontade do pastor Pedro, do pastor André, que mais e mais jovens cheguem. É vontade da liderança da igreja que haja uma unção nova, uma retomada pós-pandemia de presença de Deus. Não precisa esperar acabar o culto. Tem jovem ajoelhando aqui na frente querendo mais da glória de Deus, mais momentos desse de intervalo que ninguém sai e se ajoelha na frente e quer mais da glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo. É minha vontade que vocês não experimentem isso um dia, mas que vocês permaneçam nisso, para que vocês não saiam desse lugar. Mas Paulo, ele cita um segundo pecado, de controlar o seu próprio corpo, de usar o nosso corpo de forma santa e honrosa, como diz o texto, de não deixar ninguém tocar o seu corpo, a não ser o seu cônjuge. Ele está dizendo, não é para você e nem para ninguém tocar no teu corpo. Porque quando você não consegue controlar o seu próprio corpo, é como se você tampasse o oásis de Deus. É como se você não tivesse acesso a essa fonte de permanência, essa fonte de propósito, essa fonte aonde você ouve claramente a voz do Senhor, essa fonte de relevância, de testemunho. Ele está dizendo, arranque, corta. E ele vai citar um terceiro pecado, que é da defraudação. Olha o que ele diz. Nesse assunto, verso 6. Ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O que significa defraudação? Tirar proveito de uma pessoa, iludir, enganar.
significa gerar expectativa no outro sem correspondência. Ele significa, trazendo para os nossos dias, conversar com uma pessoa pelo Instagram, pelo direct, mas não ter correspondência. Ou seja, brincar com o coração de uma moça, brincar com o coração de um rapaz. Ele está dizendo. Você acha que esse problema é dos dias de hoje? Na época de Tessalônica, Paulo está dizendo assim, olha, aqueles que cometem esse pecado não permanecem. Aqueles que cometem esses pecados, esses não conseguem permanecer porque não encontram a fonte. Porque o pecado separa. Você passa a não ter acesso. Você fica viciado. Você passa a não ter prazer na presença de Deus. Você passa a cair em tentação. Aí você começa a se esfriar das coisas de Deus. Você começa a viver um evangelho superficial. Você começa a ser uma bênção dentro da igreja, mas aonde ninguém está olhando, você passa a não ter uma vida condizente ao seu discurso. É o que Paulo está dizendo. Entenda que tem um líder cheio de desejo para a sua comunidade local, dizendo para eles, olha, eu quero que vocês experimentem o que eu conheci. Se eu estou de pé, eu estou preso aqui, eu estou fazendo a obra em tantos lugares e eu permaneço de pé, porque eu encontrei essa fonte e eu quero que vocês encontrem essa fonte e agradeçam que essa palavra não é uma exortação, é um cuidado de Deus para com vocês, para que vocês não permaneçam apenas esse período, desde o dia que eu saí de Tessalônica, mas que independente de mim, a fé de vocês sejam inabaláveis. Ele dá nome. E ele começa então a dizer o porquê que a gente não deve viver uma vida impura. O porquê que a gente tem que colocar em prática o que é vontade do Senhor. Primeiro, olha o que diz o verso de número 6, parte B. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Quando no verso 2 Paulo vai dizer que sobre o assunto eles já conheciam, é por isso que Paulo está dizendo, olha, eu já disse para vocês que aquele que viver de forma impura, Deus castigará. Ele está dizendo, o Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Por quê? Por que a gente não pode viver com uma vida impura? Porque o Senhor vai castigar. E isso não é simplesmente para trazer medo a nós, isso é para que eu e você saiba que existe um lugar mais seguro para se estar. Isso não é para que eu e você sirva a Deus por causa do medo, não. É para que eu e você encontre essa fonte de prazer, essa fonte de permanência. Ele está dizendo, olha, eu quero lembrar vocês, porque ninguém aqui é mais ignorante na palavra, vocês são responsáveis pelo evangelho que vocês conheceram. Eu quero lembrar de algo que eu já disse. E o que eu disse? Que aqueles que cometem tais práticas, o Senhor vai castigar. É a Bíblia que está falando. Por que a gente não deve servir o Senhor de forma impura? Segundo, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Por que a gente não deve viver de forma impura? Porque foi Deus que nos chamou, não foi o pastor Davi que chamou vocês, não foi um amigo de faculdade que chamou vocês, não foi um pastor local, não foi um líder direto, foi o próprio Senhor que nos chamou na beira do caminho. E Ele está dizendo, não é para vocês viverem de forma impura, porque foi eu que fui até vocês, foi eu quem chamei, e eu não chamei para viverem na impureza, mas na santidade. Por
Por que a gente tem que viver a vontade do Senhor? Porque Ele nos chamou. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que se revelou no momento onde a gente estava no nosso poço de Jacó, no nosso caminho de Damasco. Foi Ele que chegou e chamou você, foi Ele que te deu uma experiência talvez dentro de um culto, foi Ele que ao ler a palavra você conheceu a Ele, as escamas dos seus olhos caíram e você passou a conhecer a obra da cruz. Foi Deus quem chamou, não foi ninguém além de Deus. Ele desceu por meio do seu Espírito Santo, Ele nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo, e Ele disse: eu estou chamando, eu conto com você, eu não preciso, mas eu conto com você, eu quero você junto comigo na minha missão. Irmãos, se isso não é suficiente para a gente permanecer nesse lugar de segurança, o que mais será? Se a gente não tem a convicção de que foi Deus que nos chamou, de que a gente estava perdido nos nossos delitos, no nosso pecado, e um dia aprove o Senhor a se revelar ao nosso coração e dizer: vem, eu quero você, eu amo você, eu tenho um lugar mais seguro para você, eu tenho uma fonte para você, eu quero salvar você, eu tenho um propósito para você, eu tenho um plano para você. O texto vai dizer que foi o Senhor quem chamou. Olha que interessante, Paulo, ele sai de cena e ele está dizendo: se vocês acham que o protagonista dessa história sou eu, não, eu estava aí pregando a boa notícia, mas não foi eu que chamei vocês, foi Deus que desceu aí em Tessalônica e em 3 semanas Ele decidiu salvar vocês, foi Deus quem chamou. Ele está dizendo: eu só sou um canal desobstruído nas mãos do Senhor, foi Deus. E é por isso que vocês não foram chamados para viver com uma vida impura. Por quê? Porque além de Deus castigar, ou além de ser o próprio Deus a nos chamar, por que que eu e você precisamos nos santificar? O texto vai dizer: portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus. Ele está dizendo: você quer ser relevante na sua cidade? Você quer viver o que você prega e o que você conheceu por meio das Escrituras? Você quer encontrar essa fonte que é o Cristo? Você quer permanecer nela? Você quer saciar a sua fome, matar a sua sede e permanecer assim? Porque aquele que vive de forma impura é sinônimo de rejeição a Deus. Isso quer dizer que todas as vezes que eu e você pecamos, saímos dessa fonte, nós estamos rejeitando a Deus. A gente está tirando Ele do centro. A gente está dizendo: eu não preciso de você. Talvez todos aqui nesse auditório algum dia já sofreu com a indiferença de alguém. Alguém que passou perto de você e não te notou, te dava muita atenção e agora não te dá mais atenção. Foi indiferente, é indiferente a você. Se eu e você que somos seres humanos sentimos isso, imagina Deus. Ele vai dizer: quando você peca, você está sendo indiferente a mim. É como se você não me conhecesse. É como se você estivesse no mesmo ambiente de alguém e fingisse que não conhece. Ele está dizendo: se o fato de Deus castigar não seja motivo para você se santificar, se o fato de você saber que foi o Senhor que te chamou não é motivo para você não sair dessa fonte, se o fato de você saber e compreender que o seu pecado rejeita a Deus,
O que mais? Por que a gente não deve viver de forma impura? Ele vai dizer nas últimas palavras do verso 8: portanto, aquele que me rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dá o seu Espírito Santo. Ele está dizendo, volto a dizer, é como se Paulo fosse espremendo. Ele dá nome, e ele vai dizer sobre a consequência, e ele vai dizer no final assim: e tem uma última. Aquele que vive no pecado, ele não dá o Espírito Santo. Mas aquele que encontra e permanece nessa fonte, ele não tem apenas o Espírito Santo como residente, mas ele tem como presidente. É ele quem governa, é ele quem fala, é ele quem rege, é ele quem está no centro. É o Espírito Santo que conduz na faculdade, na igreja, no ministério, na família. Ele está dizendo: aquele que não me rejeita, aquele que eu não vou precisar castigar, aquele que entendeu que foi eu que chamei, esse eu tenho porção dobrada do Espírito Santo. Esse é cheio, esse é conduzido pelo Espírito Santo. E quem são esses? São aqueles que não arredam o pé da fonte inesgotável. É por isso que você diz, passa dia e você fala: cara, Deus me usou de novo, e Ele vai te usar para sempre. Sabe por quê? Porque Ele sempre tem algo novo a fazer através de você. Porque você não rejeita, porque você vive santificado. Você pode ser tentado, mas você não cai. Você se purifica, você se arrepende, você se prostra, você o adora em espírito e em verdade. Ele está dizendo: tem muita gente que quer o Espírito Santo, mas tem condições para isso. Entenda que o contexto que Paulo está escrevendo é para influenciar uma cidade. E ele está dizendo toda a receita para que eu e você, ao sairmos dessa conferência, a gente consiga glorificar o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. A Bíblia vai dizer: tudo quanto fizerdes, fazei para a glória do Senhor. É na tua casa, é na tua família, é no almoço de família, é diante dos seus amigos que não são cristãos, é diante dos lugares aonde você passa. Ele está dizendo: você quer ser relevante, você precisa viver na vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Que vocês permaneçam santificados. E como que se permanece santificado? Não arredando o pé da fonte, e matando a sede todos os dias. Sempre tem algo para você beber. Você lê um versículo, o Senhor fala tanto com você. Você vem num culto comum, é como se você estivesse numa conferência. Você recebe um áudio de um amigo, você chora, porque um áudio fala com você. Não é porque você está quebrantado demais, é porque você não saiu daquele lugar de dependência e de devoção. Tudo fala com você. Você olha para a criação e Deus está falando com você. Você vem na igreja local e Deus está usando os pastores para falar com você. Você abre a sua Bíblia e Deus está falando com você. Você para orar, você fecha os olhos e não fala nada. Deus já está falando com você, porque você está sensível à voz dele. Não tem ruído, não tem barulho. Por quê? Porque você encontrou esse lugar e não quer sair mais de lá. É por isso que cresce o número de evangélicos. Conferências atrás de conferências, igrejas cheias.
mas não vemos uma transformação social. Porque só consegue ser relevante na fala, no passo, na conduta, na tratativa, nos relacionamentos, quem vive na vontade do Senhor. O problema é que eu e você está querendo que o Senhor fale coisas de detalhes, sendo que a gente nem permanece na base ainda. Você está querendo que Deus te fale o que é para você fazer na faculdade. Deus está dizendo assim: não preocupe com isso agora, simplesmente santifique-se. Porque nesse lugar, nessa base, nessa fonte, nesse oásis, é muito tranquilo para mim falar o que eu tenho para você. Mas não adianta eu falar agora, porque você não vai me ouvir. Porque você está dando muito mais atenção à sua vontade do que à minha. Você está muito mais preocupado com aquilo que te chama atenção do que daquilo que é vontade minha para você. Não adianta eu gastar saliva com você para dizer o que você quer saber, se você não tem ouvidos. É por isso que em muitos momentos da palavra vai dizer: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem gente que só tem orelha, mas não ouve. Não adianta. Porque existe uma condição para ouvir de forma clara. É por isso que está cheio de jovem dando voltas, não sai do lugar, murros em pontas de faca. Namora com um, com dois, com três e diz justificativas. Entra num curso, daqui a pouco tranca. Começa a servir na igreja, daqui a pouco está falando mal da igreja. Se diz crente, senta depois do culto numa mesa comendo uma pizza e sempre tem alguém para falar mal. Porque parece que você está na fonte, mas não está. O medo de Paulo era esse. Ele está dizendo: deixa eu aproveitar que vocês ainda estão conhecendo, para que vocês não saiam desse lugar. Porque depois que você saiu, é muito mais difícil voltar. Mas tem jeito: arrependimento. Irmãos, eu não sei você, mas eu não quero perder nenhum minuto dos meus dias. A vida com Deus é muito preciosa para a gente gastar os dias de qualquer jeito. Tem gente que tem a cara de pau de falar que o pecado é bom. O pecado não é bom. Eu não sei se algo bom destrói famílias. Eu não sei se algo bom destrói propósitos. Eu não sei se algo bom separa alguém de Deus. A Bíblia que eu conheço não fala que o pecado é bom, fala que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O pecado não é bom, o pecado não é bom. Bom é o Senhor, bom é a presença do Senhor, boa é a vontade do Senhor. Não somente boa, mas perfeita e agradável. A gente não precisa do pecado. Não precisa. Quando Jesus ele foi tentado no deserto, o diabo tenta na sua fraqueza de fome. Jesus no seu oásis deserto, mas tinha água, tinha conexão com Deus, estava ali bebendo do Senhor 40 dias, jejuando e orando, sensível à voz de Deus. Como que Jesus responde? Diabo, eu acho que você chegou atrasado, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo: eu estou no oásis, a voz de Deus chega limpa, eu sei que Ele me ama, eu sei que eu sou filho, eu acabei de ouvir dEle, antes de vir para o deserto, eu ouço, chega ao meu coração, e deixa eu te falar, diabo, a voz dEle é melhor do que o seu pão. A voz do Senhor é melhor do que aquilo que você me oferece. Esse lugar de segurança, eu não saio desse lugar. Essa é a vontade do Senhor para mim e para você.
Pastor, mas não tem uma segunda vontade? Não. Prazer, evangelho de Jesus. É por isso que quando Jesus termina o sermão do monte, um olha para o outro e diz: impossível fazer o que esse cara está mandando. Como que eu vou olhar para uma mulher e não desejar? Como que eu vou amar meu inimigo? Como? E Jesus, em resposta, na minha compreensão do sermão do monte, vai dizer assim: é exatamente esse lugar que eu queria que vocês chegassem. É quando vocês reconhecem que pela força do braço vocês não conseguem. É aí que eu entro. É aí que vocês se tornam dependentes. Em mim vocês conseguem honrar a esposa. Em mim vocês conseguem ter uma juventude santificada. Em mim vocês conseguem estudar 4 anos numa universidade e não cair em tentação. Em mim você consegue pregar o evangelho para o maior número de pessoas. Em mim você consegue ser usado por Deus para converter parte da tua casa, da tua família. Em mim você consegue lidar com uma instituição e ver a beleza da igreja do Senhor. Em mim você consegue. É por isso que é vontade do Senhor e não nossa. É por isso que Paulo sai de cena e fala assim: agora não é eu, é vontade do Senhor que vocês sejam santificados. Agora, se é vontade do Senhor, nós chegamos a apenas uma conclusão: que a vontade do Senhor é e sempre será melhor e maior do que a nossa. A pergunta nessa noite é se você não quer apenas conhecer esse lugar, mas permanecer nele, matando fome e sede, tendo prazer e alegria, para que você viva na plenitude do Espírito Santo. Não é em migalhas, não é de qualquer jeito, não é ouvindo a Deus de vez em quando, não é sentindo arrepio, é na plenitude do Espírito Santo, ou seja, no ápice, no mais alto nível de relacionamento com Deus. Só assim essa cidade será transformada para a glória de Deus. Irmãos, se for para a gente viver diferente disso, vamos rasgar nossa Bíblia e vamos para o carnaval. Porque só existe uma vontade: a vontade do Deus que nos encontrou. Você pode ficar de pé no seu lugar, fechar os seus olhos, enquanto os nossos irmãos vão estar ministrando. Eu queria que você pudesse externar aquilo que Deus falou no seu coração. Se é arrependimento, que assim seja. Talvez o Senhor vai colocar pessoas na sua mente que talvez ao sair daqui você vai precisar pedir perdão. Mas se for necessário pedir perdão para que você encontre e permaneça nesse lugar, irmãos, é muito pouco diante do que Deus está nos oferecendo. Talvez para você é simplesmente dizer: Senhor, não me deixa sair desse lugar. Eu sei de uma coisa, eu sei que Deus está ressuscitando chamados aqui nessa noite. Eu sei que Deus está com saudade de pessoas aqui nessa noite. Ele está dizendo: você fala parecido comigo, você tem cara, você fala, você veste, mas eu estou com saudade de você. Você sabe o caminho, mas você não vai. Você sabe aonde está o oásis, você sabe o caminho, mas a sua vontade tem prevalecido em relação à minha. Ele está dizendo: você consegue abortar a sua e vir para a minha, para que você chegue no meu poço, para que você chegue na minha fonte, para que você seja saciado. Você pode vir até a mim. Não tenho dúvida de que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: vinde a mim, vinde a mim.
Deus quer aquecer corações aqui nessa noite. Você pode fechar os seus olhos, levantar suas mãos e apenas exaltar o nome de Jesus nessa noite. Feche os seus olhos. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Está chamando você. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz a te dizer. Você pode dizer isso a Ele? Tua graça já me basta. Vamos, vamos, vamos. Eu só quero tua presença. Vamos encher esse lugar Hoje não vou de te temor, de pedir devoção, nada. de presença do Senhor. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Já me basta, já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais, não quero mais sair. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais, não quero mais. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais, não quero mais sair. Sair daqui. Me deixa. Eu só quero tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta.
Você pode erguer a tua voz. Erga a tua voz em adoração ao Senhor. Deixa Jesus ver em você um coração incendiado. Deixa Jesus ver em você um coração contrito. Deixa Jesus ver em você uma sede e fome da presença dEle. Se você se sentir confortável, saia do seu lugar, venha no altar e se derrame na presença dEle. Mas Deus deseja nessa noite fazer algo no nosso coração. Vamos, igreja, vamos, erga a sua voz, se derrame na presença dEle, se derrame na presença dEle. Levante as suas mãos, Eu não quero mais sair, não quero mais sair. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa. Eu só quero tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Só a igreja declare. Hoje não vou te pedir. Só quero levantar a mim. Vamos, erga a tua voz, erga a tua voz. Vamos. Eu só quero. Vai, Espírito Santo, vai aquecendo corações, vai reforçando a missão, o propósito. Vamos, igreja, mais uma vez, declare. Só quero. Deixa o Senhor incendiar teu coração. O rio de Deus está fluindo. A minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer. Com fogo nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim.
Toca, Espírito Santo. 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 Tem fogo, e tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Tem fogo nos olhos, eu não. Meu noivo esperado, meu noivo esperado, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar. Vamos! Meu noivo esperado, meu noivo esperado. Eu abro a minha. Meu noivo esperado, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Te espero, Espírito Santo, é nesse lugar que nós queremos estar. Que o Senhor levante nessa noite jovens com sede da Tua presença, que vão arregaçar as mangas, que vão viver prostrado aos Teus pés, que vão viver a alegria da missão, que vão ter prazer em Tua presença, que já abriram mão dos seus direitos na cruz do Calvário, que terão comportamentos de cidadãos do céu, que serão desapegados do mundo, da era, do pecado. Espírito Santo, santificados. Que o Senhor derrame sobre cada um aqui nessa noite, Pai, uma porção nova, uma unção nova. Que o Senhor libere sobre cada um aqui dons nessa noite, palavras de sabedoria,
Ah, Espírito Santo. Eles não sairão mais desse lugar. Flua, Espírito Santo, flua, flua, flua de dentro de cada um deles, até que jorre, até que jorre. Levante as suas mãos, levante as suas mãos, tem fogo, tem fogo, levante as suas mãos. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Levante as suas mãos e repita assim comigo: Senhor. Diga mais forte: Senhor. Diga: eu não quero sair desse lugar, o lugar mais seguro, o meu lugar de prazer. Diga: Senhor, eu quero viver a tua vontade. Diga: santifica-me. Diga: santifica-me. Diga: usa-me mais e mais na tua presença. Diga: aqueça meu coração, coloque fogo nos meus lábios, me use, Senhor, por onde eu passar, e que tudo, diga mais forte, e que tudo seja para a tua glória. Você pode aplaudir o nome de Jesus, aplauda bem forte o nome de Jesus.